Esse eu diria que é um volume de extrema importância para a história por trabalhar muitos problemas da mentalidade tanto da Ais quanto do Finn, pois no fim os dois personagens vão ter grande influência no fim da obra. Então, sem mais delongas, vamos para o resumo do volume 10 de Suor Giratória. Prólogo: o monólogo de uma certa garota. O prólogo se passa em torno dos sentimentos da Ais, que está se sentindo triste, com raiva e desesperada, não querendo que o Bel a deixe. Ele deveria ter ficado ao lado dela. A sensação dolorosa dela e dele sendo afastados percorreu o seu coração. Tudo porque ele está abraçando, segurando a mão, e ele sabe o nome daquele monstro. Ele não deveria fazer tais coisas com um monstro. Ela queria chamar ele de traidor, de mentiroso. Ela pensou que eles se entendiam, que eles eram próximos. Mas agora, ele está protegendo um monstro. E por que fazer tal coisa? Por que trair ela? Seu coração gritava de dor e a sua espada tremia. Ela percebeu que de novo foi deixada sozinha e que perdeu algo insubstituível. Aqui ela pedia a alguém, que alguém por favor, a 3 pontinhos. Capítulo 1. Presságio. Na mansão da família Locke, os executivos comentavam sobre como conseguir o orbe de Dédalus, considerando até mesmo ir à guerra contra a Freya, se necessário. Então, eles são interrompidos por Raul falando que um monstro foi avistado no lado oeste de Horário. Eles despacharam os aventureiros para investigar e descobrem que era um monstro alado e que um pequeno elfo o salvou. Alefia se encontrou com Lulune, onde Lulune informou que a família Ikelus fazia parte dos males e que estava por trás dos monstros em Meren, embora não do atual acidente. E também é deixado a entender que o Hermes sabe mais do que fala, e Locke, claro, proibiu informações de serem passadas para o deus, enquanto ele não abrir o jogo honestamente. Na adega de sua casa, o Dionísio bebia o vinho com a Fylvis e sai para encontrar Locke, onde mais uma vez veta a ajuda de Hermes porque ele não confia em Uranus. E quando a Locke pergunta o porquê disso, ele disse que algo aconteceu entre eles no céu, mas já faz muito tempo, e ele não se lembra mais o que aconteceu. E 5 dias depois do aparecimento desse monstro pela primeira vez, chegou o dia. Capítulo 2. O nome dele é Tolo. A Ais foi para a dungeon buscar informações e se encontrou com Bel, que parecia meio desanimado. Lá eles conversam e ele pergunta o que ela faria se encontrasse um monstro que tem razão para viver, sentimentos, que é diferente, que é inteligente. E ela responde que mataria qualquer monstro enquanto eles fizessem as pessoas chorarem. E ela nota que o rosto dele aqui parecia estar desesperado, mas os alarmes da cidade começaram a soar e ela não teve tempo de perguntar nada a ele. A guilda comunicou que era para todos ficarem em suas casas e que Babel entraria em quarentena. A família Locke ligou os pontos imediatamente e abriu um acampamento na rua Dédalus, e começa, claro, a ficar alerta, percebendo que há outros aventureiros lá também. E Lulune, vendo isso, pensa que Hermes é um idiota e que logo a família Locke descobriria o que está acontecendo. Então é quando um grito de um monstro ecoa nas ruas, e quando a família Locke chega lá, eles veem quem? O Belcranel na frente do monstro. A família Ashe estava um pouquinho longe deles, observando com olhares desesperados o garoto, mas o Bel não lutava contra esse monstro, e sim olhava diretamente para a família Locke enquanto protegia esse monstro. O Bel grita que a Vuivre é sua presa e sai correndo atrás dela, e logo começou a invasão dos Xenos saindo do Knossos. O Finn aqui também foi confrontado com pensamentos. E se Belcranel estivesse protegendo o monstro? Finn pensou que se ele poderia negociar com aquele monstro, quem estava certo e quem estava errado. E que Bel poderia sim estar certo, mas tinham testemunhas aqui. Ele era o Braver, ele não poderia voltar atrás agora. Bel seguiu pelo caminho certo, mas cavou sua própria cova. E esse foi o dia em que o herói em ascensão morreu e o tolo nasceu. A família Locke se divide para evacuar os cidadãos e perseguir os Xenos. E a Ais, vendo os monstros se ajudando e cooperando, ficou confusa com isso. Mas logo, quando a sua habilidade é ativada e ela corta o braço de Asterios, ela reafirma que os monstros precisam ser mortos, enquanto, claro, ignora a Ais criança solitária em seu coração. Intermissão. A raiva do elfo. Alefia perseguia o Bel e ficou chocado ao ver ele disparando sua Firebolt em aventureiros que tentavam matar a Vini. O Bel estava olhando angustiado para ela e continuava a correr. Alefia estava preocupada porque sabia que ele não era assim, e ela não queria ver o seu rival dessa maneira, mas os aventureiros estavam se machucando e não podia continuar assim. Quando ela tenta atacar o monstro com magia, o Bel pula na frente implorando que ela pare. E ela realmente fica parada, sem saber nem o que pensar quando vê ele pulando na frente de uma magia para proteger um monstro. E logo, ela parada, ficou gritando e pedindo
por uma explicação sobre o que está acontecendo com seu rival. Capítulo 3. A melancolia do valente e a angústia da princesa da espada. Finn e Loki interrogavam Ikylos, que foi pego em uma armadilha do Garth, mas é claro que ele apenas diz umas meias-verdades aqui e ali e acaba por isso. Já Riveria perguntava por que o machado que Tsubaki fez para Hashanah estava nas mãos de Astérios, levando-a a pensar que talvez Ganesha esteja conectado com os Xenos, enquanto Tsubaki agradece nunca ter perguntado nada sobre isso para sua deusa, já que parecia que Festus sabia sobre isso. Depois de muitas investigações, a Ais reporta que o Bel está na rua Dédalus e Finn vai se encontrar com ele, sabendo que ele é tolo, mas não idiota, querendo convencer e, claro, enganar o Bel. Mas o Hermes chega bem na hora e frustra o plano de Finn, mas com isso ele descobre que Uranus, Hermes e Hestia estavam trabalhando juntos e que o Bel não tinha uma chave para o Knossos. No caminho de volta, ele ainda pensava nas ações de Bel. Não era ciúmes ou inveja, ele via o Bel como um nobre. Ele realmente era um herói que as pessoas procuravam, e não um feito pelo homem, como Finn mesmo se fez como um herói. E é por isso que as pessoas estavam tristes com Bel, porque ele é o herói que desapontou eles, mas mesmo assim, o Finn respeita ele. A Ais, depois de conversar com Loki e refletir sozinha, decidiu seguir as chamas negras dentro dela, mesmo se Finn começasse a agir como Bel. No fim, ela ainda mataria os monstros. O Finn, agora pensando, junta as peças e descobre que Uranus quer devolver os Xenos para a Dungeon através do Knossos, e que o objetivo dele, provavelmente, era que os humanos e os Xenos pudessem viver juntos, embora para ele, é claro, ele acha que é impossível. Para o seu próprio objetivo, se aliar a Uranus nesse plano era muito inviável. Então agora com a sua família, ele explica o plano que ele usaria os Xenos para atrair os males e roubar a chave deles enquanto tomam cuidado com Belcranel. Afinal, ele sempre surpreende a todos. Intermissão, a conversa secreta dos deuses. O Hermes foi se encontrar com Freya, onde ele passou todas as informações dele sobre os Xenos para ela, pedindo que ela fornecesse a chave do Knossos que ela tem para ele, e ela só cede a chave quando ele fala que isso é para preparar o terreno para a volta de Bel como herói. Mas a Freya avisa ele para tomar cuidado e não ficar tão convencido. Ela quer um herói herético, que trai os deuses, e não um herói moldado por um deus. E é exatamente o que acontece no caso, com o Bel traindo a vontade divina do Hermes na mesma história. Capítulo 4. Conflito de Dédalus, os bastidores. Naquela noite, a família Loki se prepara para o plano e a Ais fica a cargo de seguir e parar o Bel. Quando o grito dos Xenos é escutado, se inicia as operações. A Ais vai atrás de Bel até que ele se torne invisível e a Ryu chega para desafiar ela a um duelo, enquanto a River e o Garth lutavam contra monstros e Thanatos ia não ligando para nada disso. A Lily usa sua magia para ficar na forma do Finn e engana Raul para abrir um buraco na operação da família Loki, que permitiu com que assim os Xenos pudessem se mover para o oeste. Mas lá não havia uma entrada conhecida por Finn até o momento, ou seja, uma entrada que eles não conheciam até agora. A Loki diz para que ele confirme tudo o que está acontecendo com os seus próprios olhos. Então ele manda Garth cuidar dos monstros e montarem uma armadilha em um certo lugar. Intermissão, suas respectivas batalhas. A Ais foi surpreendida pela força e magia de Ryu e percebeu as partículas em volta dela, pensando até que ela fosse um ex-membro da família Star sem querer. Até claro que ela se lembrou que já lutou contra Ryu antes, muitos anos no passado, mas ela não se lembra quem ganhou a luta. Depois de ficar algum tempo na defensiva contra a Elfa, ela engana Ryu e finaliza ela com a bainha de sua espada. E no oeste, Garth, Tiona e Tione lutavam contra os Xenos e as espadas mágicas do Elf, até que chegaram os reforços do Knossos para tentar matar todo mundo ali. Pouco tempo depois disso, a Tiona viu a Vinnie protegendo crianças de escombros dos prédios e deixou ela ir porque falou, não tem como matar alguém que protegeu crianças. Capítulo 5. A Alma Valente. Nos esgotos, a Lily, que havia sido capturada por Aki, se transformou em um monstro para atrair as forças do Knossos, e depois de fazer a emboscada, a Aki deixa ela ir com uma mensagem de Finn, que ele deixaria ela ir pela bravura dela, mas não haveria uma segunda vez. E depois que eles conseguiram uma chave para o Knossos, a família Loki começou a fazer um ataque dentro do labirinto, surpreendendo Thanatos, que logo começou a pedir ajuda de Heves, que estava em uma sala com um pilar verde, e supostamente esse pilar fala que queria logo subir para a superfície. River e seu esquadrão de elfos avançava rapidamente pelo Knossos, soltando várias magias. Elas repeliram até mesmo a Heves, congelando metade de seu corpo,
a Rivéria estava usando uma habilidade rara, onde a magia que estava no ar ao redor delas voltava para ela e seus companheiros. Assim, elas não ficariam sem energia mágica e poderiam continuar avançando rapidamente dentro do labirinto. E lá em cima, na superfície, a Ais viu o Bel e a Vinny e percebeu do que o garoto estava falando antes de eles se encontrarem. E ao encontrar eles, ela se preparou para a batalha falando que mataria monstros enquanto eles fizessem as pessoas chorarem. A Ais aqui se sentiu traída e confusa. Ela não queria lutar, mas, com a sua espada desembainhada, o combate doloroso logo começou. Intermissão, o resultado do plano. E embaixo da Rua Dédalus, o grupo de Cruz guardava uma das entradas do Knossos. Até claro que o Hermes chegou até lá e disse que ele concluiu o pedido da Loki. Logo, ele mostrou o orbe de Dédalus na mão dele. Mas ele disse que só entregaria isso para a família Loki se o Cruz se retirasse dali agora mesmo. Ele pressiona o Cruz um pouquinho, tá ligado? Com aquela pressão divina. Você vai ou não vai? Se você não pegar agora, eu vou vender para outros que querem. Eu sou um dos comerciantes, isso aqui é um acordo, isso aqui é um contrato. Aí ele pressiona muito o garoto e logo o garoto recua com a família em troca de pegar a chave. Assim que a família Loki saiu de lá, o Fels e um grupo de Xenos chegaram até Hermes. Ele os guiou até ali, em troca, claro, do sacrifício de Gross. Então o Fels e os Xenos entram no Knossos com a chave que o mago possuía. E assim que os monstros entraram lá dentro, o Hermes anuncia que é hora do retorno de um herói. Capítulo 6 – Autocontrole do Valente. Enquanto o Finn revisava o que acontecia, Gross e os outros Xenos rugiam, que fez com que ele pegasse um esquadrão e fosse averiguar o que estava acontecendo. Já no Knossos, o Fels foi até o 12º andar guiado secretamente por Barça, onde ele encontrou Rivéria, que tenta uma ofensiva contra ele por não achar que o plano do Uranus tem uma chance de dar certo. Agora em horário, em cima de um prédio, o Finn viu Gross atacando Bel e percebe que era uma maquinação do Hermes. Tudo ali era planejado, mas ele se surpreendeu ao ver um monstro não atacando Bel quando ele abriu os braços, não querendo lutar. Sim, um monstro poupou o Bel por vontade própria. Logo ele percebeu que o Bel era tanto um tolo quanto uma luz muito brilhante. Alefia saiu de Babel para pedir reforços do Finn e acabou encontrando o Bel lutando contra Astérios. E ao ver que eles estavam lutando porque eles queriam lutar, porque Astérios queria uma revanche, ela começou a torcer pelo garoto junto à multidão sem nem pensar duas vezes. Ela se emocionou ao ver aquela aventura do Bel. E o Finn também percebeu a intenção do Astérios, lembrando que a Tiona sempre chamava ele de Argonauta. E que nos tempos antigos, a Era dos Heróis se iniciou com o Argonauta e sua vontade de ser um herói. Todos os outros aqui foram influenciados por suas motivações e por sua batalha. Loki, quando ouviu que o Finn estava indo direto para a dungeon, se lembra da conversa que ela teve com Uranus agora há pouco, onde ela ameaçou matar tanto Uranus quanto Hermes se eles ficassem no caminho do Finn, e que mesmo que eles fossem para o céu, ela os seguiria e os exterminaria lá em cima, assim fazendo um acordo de que Uranus não atrapalharia o Finn e Loki não revelaria o segredo dos Xenos. A Loki, se lembrando disso, torce para que Finn ganhe a corrida dos heróis e não fique para trás. E na dungeon, a Heves lutava contra a Rivéria e o seu grupo de elfos quando a Alicia quase foi morta, mas Ray, uma Xenos com quem ela lutava, pulou na frente dela e foi cortada em seu lugar, fazendo uma elfa, uma raça que mais discrimina outras pessoas, principalmente os monstros, ficar confuso e querer salvar aquele monstro. Nesse momento, no momento que ela conquistou um elfo, cara, ela conquistou ali todo mundo, meus amigos. E depois de mais algumas batalhas, Heves é parada por Aang, que diz que Enyo a mandou recuar e deixar a família Loki sair de lá, por agora. Os membros da família Loki, Fels e os Xenos escaparam para a dungeon, e Finn negociou com Fels para que os Xenos se juntassem a eles na subjugação do Knossos outro dia. Epílogo. A conclusão da garota. Mesmo que Ais batesse nele e pedisse, o Bel não saía da porta na qual ele trancou Vinny para proteger ela. Ela não estava errada, mas ele não queria deixar ela matar o monstro. A Ais não escutou o garoto quando ele tentou transmitir seus sentimentos. Ela recusava um mundo onde os Xenos pudessem rir. Quando a Vinny volta e elas conversam, depois que a Ais rejeita a garota, os Xenos começam a arrancar suas garras, suas asas e quase seu próprio coração. E isso fez a Ais lembrar que aquela garota parecia ela mesma quando criança, mudando apenas o fato que Vinny agora tinha um herói, o Bel, e a Ais não teve um. A Ais logo se vira e diz que não poderia mais lutar contra eles, colocando um elixir no chão para curar a garota. O Beth, que foi a única testemunha, saiu primeiro e a Ais então olha para o céu noturno, enquanto pede que alguém a ajude. Naquele dia, ela quebrou sua promessa de que os monstros deveriam ser mortos.
naquele dia, a Ais ficou desamparada. Para quem não entendeu, o prólogo é o que a Ais estava sentindo quando pediu que alguém a ajudasse no epílogo. Tanto o epílogo quanto o prólogo são interligados. O prólogo transmite o que ela sente e o epílogo, bom, é as ações que acontecem antes disso. E eu resumi muito esse volume, porque tem muita coisa. Por exemplo, a batalha do Astérios contra a Tiona e Beth, o lado da Tiona e Garth nas lutas, o lado da Rivéria. Eu tentei focar mais no Finn e na Ais, porque são os mais importantes. As outras partes são legais, mas não para um resumo sobre a história mesmo. Um resumo sobre o foco do volume é a Ais e o Finn. Então se você quiser saber mais sobre as outras coisas, eu sugiro que você leia o volume, porque é um volume maravilhoso, meus amigos. É isso, tô cansado já. Já faz uma cota que eu tô gravando isso, tô errando pra caramba. Então vou terminando por aqui. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve, compartilha o vídeo, apoia o canal se quiser. Tamo junto, é nóis, até a próxima.